Olá, meu amigo, minha amiga. É sempre uma grande satisfação estar aqui para falarmos um pouquinho do meu, do seu, do nosso direito. Hoje, especificamente, iremos falar sobre a reforma do ensino médio. Pois bem, a medida provisória determina alguns pontos que merece aí uma análise e uma reflexão. Vejamos, pontos essenciais da medida provisória. Carga horária. O governo pretende, se aprovada a medida provisória, ela tem um prazo, entretanto, a partir de que o presidente assinou, ela já está em vigor, pretende aí aumentar a carga horária de 800 horas para 1.400 horas, fazendo com isso um período integral. A pergunta que não quer se calar nesse sentido e há aí duas vias, coisas opostas, mão dupla em direção contrárias, porque recentemente se fala em ajuste fiscal, redução de gastos, inclusive através dessa proposta de emenda constitucional em relação a ajustes fiscais, redução de gasto, teto, abrange também educação e saúde. Agora, aumentando a carga horária, as escolas teriam que se adaptar a isso, transformar período matutino e vespertino em um único período e oferecer condições. Então imagine, nossas escolas são maravilhosas, tem espaço suficiente, professores bem pagos, sobrando. Então tá, como é que faremos isso? Como que transformaremos 2 turmas manhã e noite em uma turma só? Teremos que construir escola, contratar professores, adaptar todo esse sistema de acordo com as novas propostas. Entretanto, isso gera gastos. Como que será feito? E também, o que não quer se calar é a questão das pessoas que até muitas vezes por necessidade, por ter que trabalhar, optam por estudar à noite. Para essas pessoas não teria o período integral ou iria estudar até madrugada dentro? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa medida provisória, a proposta do governo, ela deixa muitas interrogativas. E nesse sentido também de interrogativas, vejamos, a responsabilidade cai para os estados. Iremos ter aí uma base comum curricular, uma base nacional comum de currículo, que seria aí para todo o Brasil, para todo o território da nossa pátria amada, sendo que os estados se adaptariam a essa base nacional comum curricular. Aí que tem uma pequena questão para reflexão. Vejamos, cada estado tem as suas condições, cada escola terá que se adaptar. O que isso pode gerar? Uma diferenciação. Estado tal, ele está mais em condições, ele se adapta, o outro lá opta por esse, aquele por aquele, então não teríamos uma base de ensino na mesma direção. O que pode acarretar aí sérios problemas para o conhecimento individual. E por falar em conhecimento individual, temos a questão do conteúdo. Então teríamos aí as disciplinas de matemática, português, inglês, obrigatória no o tempo integral de 3 anos do ensino médio,
após 1 ano e meio, na metade do curso, alunos do ensino médio iriam optar aí, porque a grade seria não obrigatória e facultativa, incluindo aí as matérias de linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Se propôs um método deste nível, pensando na condição do aluno, individualidade. Pô, se eu vou seguir numa área de humanas, por que eu vou fazer matérias na área de exata? Tá. Temos que levar em consideração que, por questões naturais, por questões intrínsecas, ligadas ao próprio ser humano, na idade de ensino médio, ainda se tem muitas dúvidas. Lógico que cada um sabe, eu gosto disso e eu gosto daquilo. Entretanto, a proposta do governo, quando indagado nessa questão, por exemplo, o aluno ele vai e opta por uma área de humanas. Entretanto, ele chegou no 3º ano, refletiu mais sobre o assunto, pô, não quero humanas, eu quero engenharia. A proposta do governo, volta lá e faz. Se perderia tempo e dinheiro, se perderia muito. Outra questão aqui que temos que falar é a questão do ingresso para as grandes universidades. Teríamos que adaptar hoje o principal passaporte aí para a universidade, ensino médio e universidade, ele está no Enem. Se dentro das matérias que eu optar, não quero nada de exatas, ou ao contrário, não quero nada aí de humanas. E o vestibular? Cada aluno, cada profissional formado em nível acadêmico superior tem que ter pelo menos uma base, um mínimo de conhecimento diversificado. O que eu quero dizer com isso? Que o problema aí, ele não está no conteúdo, na temática. Acredito, dentro da minha humilde opinião, que deve-se ter estímulos para a busca do conhecimento. Como também, já que falamos em busca do conhecimento, para aqueles amantes do conhecimento, filosofia, sociologia. A filosofia é a base de todas as ciências, é a base de tudo. Artes, educação física, são matérias de extrema relevância para a formação do próprio ser humano, para ele ampliar os seus conhecimentos. Como seria isso facultativamente? Outra questão que eu quero colocar aqui, para reflexão todos esses pontos, é a de analisarmos o sistema educacional em um todo. O processo começa-se lá, na verdade, do berço da família e passa por uma estrutura, ele vem através de um processo. Como se fazer uma reforma no ensino médio e não se mexer aqui e não se mexer no que está antes? Tem coisas que não se ligam, não está unindo. Assim, meus amigos, minhas amigas, você aí, estudante, lógico, você sabe que precisa de reforma. Hoje, principalmente, se fizermos uma pesquisa, quantos gostam de matemática?
Creio que a minoria. Porque já se criou um obstáculo. O que quer se dizer com isso? Que precisamos criar métodos de ensino renovados. Temos que fazer o novo, temos que fazer acontecer. Percebam quantas interrogações, quantas coisas que não estão batendo. Exemplo, a questão do investimento. Exemplo, a questão da desigualdade na qualidade de ensino que isso pode gerar. Na questão da turma integral, aqueles que podem dedicar-se ao estudo, que seria o correto, infelizmente o que está na nossa Constituição, no nosso texto maior, referente à educação, referente à dignidade da própria pessoa humana, não vem sendo cumprido. A assistência social, a seguridade social. O brasileiro, quando adolescente, muitas vezes tem que trabalhar e tem que ir estudar à noite muito cedo. Como que seria o estudo noturno? A forma na qual algumas pessoas do governo se reúnem e decidem, e o nosso saudoso presidente da República assina uma medida provisória e a lei já começa a partir dali surgir seus efeitos. A mim, me parece, um meio utilizado em outro sistema que vivemos. As pessoas aí um pouco mais de idade sabem disso, do que eu estou falando, antes da nossa Constituição. Vivemos um momento que se utilizava desses meios. Não se consulta a sociedade, não se consulta as pessoas ligadas àquela temática. Pois bem, meus amigos, fica aqui essa pequena linha de raciocínio para reflexão. Óbvio que precisamos aí muito mais tempo, estender e se aprofundar, se dedicar ao tema com a pertinência e profundidade necessária. Entretanto, nesse pequeno bate-papo, já podemos extrair vários elementos para que possamos refletir e trazer aqui para o palco das discussões. E quero finalizar fazendo uma homenagem ao grande Albert Einstein. Abre aspas. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho natural. Fecha aspas. Bom, meu amigo, minha amiga, deixe o teu comentário, faça a tua sugestão, coloque aqui embaixo, em comentários, a sua opinião. Terei o prazer em argumentar com você e discutirmos sobre essa temática. Até mais, até o próximo vídeo.